Chegou o momento de a gente fazer uma pequena pausa em nossa caminhada. Falando bem a verdade, toda caminhada por uma trilha sempre possui aquele momento de descanso, não é mesmo? Então, esse é um episódio um pouco mais despretensioso para a gente repor as energias de nossa caminhada pelas trilhas da Reforma. Assim, neste episódio, nós conheceremos alguns termos, expressões, algumas curiosidades que surgiram ou se desenvolveram na esteira do movimento da Reforma. Vamos dizer que vai ser tipo uma conversa de bastidor, tá certo? E a primeira pergunta é uma pergunta recorrente, mas que, para início de conversa, vale ser formulada. De onde veio a ideia de ser protestante? Na Alemanha não existe, nos dias de Lutero, unidade política. E o imperador sempre tem que estar negociando com os diversos estados independentes. E esses estados independentes é que vão decidir se continuam católicos romanos ou se vão ser adeptos da nova fé. E eles vão ser tão importantes nessa questão que em 1529, na cidade de Speyer em alemão, eles vão fazer uma solene protestação quando o imperador quer que eles desfaçam a reforma em seus territórios. E por isso eles vão ser chamados de protestantes. Protestante, pois, não é o nome de um partido religioso, de luteranos, por exemplo, mas protestante é um termo da área da política. São os príncipes que protestam porque querem que a reforma continue presente nos seus territórios. Muito interessante, né? Pois bem, até então nós tínhamos padres, sacerdotes cuidando da missa, do culto cristão. Mas como surgiu o termo pastor ou pastora na prática de culto? O termo pastor, ele surge muito, quase diria naturalmente, da própria teologia protestante, porque na Idade Média nós precisamos considerar que o sacerdote era aquela pessoa que, por assim dizer, realizava a missa. Era o sacerdote que, pelo meio incongruento, realizava o novo sacrifício. Era ele que tinha, por assim dizer, a legitimidade, a autoridade para operar a transubstanciação dos elementos pão e vinho como o corpo e sangue de Jesus Cristo. Isso, na verdade, era o ponto alto da missa medieval da Igreja Católica. Isso era operado pelo sacerdote. Lutero e o conjunto da Reforma Protestante, ao desconstituir a missa, o centro da missa, o sacrifício, e focar o culto na palavra, a gente passa a interpretar não mais esse que oficia o culto como sacerdote, mas aquele que está numa função pastoral. Aliás, é muito interessante observar que o próprio Concílio de Trento, talvez influenciado pelo próprio protestantismo, passa também a conceber depois o padre, o sacerdote, como sendo o bom pastor. Então, a figura do pastor, ela vai surgindo exatamente no contexto protestante e aí também influenciando o mundo católico posteriormente, porque se trata daquele que cuida como alguém delegado para essa função pela própria comunidade, que assiste essa comunidade espiritualmente, que assiste essa comunidade poimenicamente, pastoralmente. Então, existe uma mudança
significativa na própria concepção dessa pessoa. Ele não opera mais a missa, o sacrifício, mas é aquele que, como pastor de ovelhas, ou nós diríamos hoje pastora, aquele que assiste pastoralmente, que é incumbido pela comunidade a exercitar as funções, portanto, em nome dessa comunidade, né, fundado na própria palavra de Deus. Portanto, ele está na sua função, delegado pela comunidade, a serviço da palavra de Deus. Pois é, a gente olha para tudo que a gente viu até aqui sobre a Reforma, o contexto, a agenda de Martinho Lutero e outras pessoas atuantes do período, repara nos temas teológicos, a justificação por graça e fé, a ênfase na liberdade cristã, e tudo parece assim muito coerente, né? Mas e se a gente der um salto no tempo para o nosso período agora e ver o que significa ser luterano hoje? O que a gente poderia dizer? Ser luterano hoje, né? Primeiro a gente precisaria perguntar em que contexto do mundo isso acontece, né? O luteranismo, ele teve ao longo do século XIX uma expansão muito grande. Ele se consolidou na Europa Central, na Escandinávia. Ele se consolidou e se expandiu fortemente na América do Norte, né? E acompanhando os movimentos migratórios também se estabeleceu em outros lugares, né? Esse luteranismo, e principalmente aquele ligado às origens ali, na Europa, esse não só está em estagnação, como está em declínio. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o luteranismo na América do Sul, aqui no Brasil, também está em declínio. Na América do Norte está em declínio. Onde o luteranismo se apresenta como um movimento que faz a diferença na vida das pessoas é principalmente na África. Em alguns lugares da Ásia, mas na África, né? Na África, nós temos países hoje com 20 milhões de luteranos, onde, de fato, a exemplo do que a gente viu no século XVI, de pessoas que viram as suas vidas sendo transformadas e completamente transformadas a partir desse movimento, né? Na África se vivencia isso hoje, em diferentes âmbitos, né? Então, esse é um ponto, um aspecto importante. No Brasil, os herdeiros efetivos da Reforma, já desde aí da segunda metade do século XX, século XXI, são os pentecostais. Quer dizer, o pentecostalismo é que efetivamente trouxe a Reforma para o Brasil, para setores majoritários. Questão de 10 anos, mais uma década, o número de pentecostais vai superar o número de católicos no Brasil. Então, essa é efetivamente a Reforma, né? Porque sempre é preciso entender a Reforma não como um movimento exclusivo de Lutero. A Reforma é um movimento que nasce já multifacetado, com diferentes perspectivas, né? E uma dessas perspectivas, ou até mais de uma, né, acabou trazendo essas ênfases que consolidaram o movimento de renovação da espiritualidade no século XX na América do Norte, que desencadeia o pentecostalismo, e aí, por exemplo, vem para o Brasil. No Brasil se relaciona com outras formas de espiritualidade, especialmente com as formas de espiritualidade leiga, muito presentes, né? É um modelo menos burocratizado, um modelo em que a pessoa acessa mais facilmente ao clero, em que existe uma certa informalidade, né? Então, aí presente. Então, efetivamente, o pentecostalismo está cumprindo esse papel, né? Ele está fazendo isso no Brasil. As igrejas herdeiras da Reforma, os movimentos herdeiros da Reforma mais vinculados à
esse contexto aí de descendentes de imigrantes, a setores de classe média, né? Eu entendo que eles têm sim uma contribuição a dar, no sentido de, em interação com os pentecostais, né, trazer aspectos fundamentais do movimento da reforma, né? Um aspecto é esse da formação bíblico-teológica sólida, né? Os próprios escritos confessionais, especialmente a Confissão de Augsburgo, como uma referência importante. E eu estou dizendo isso não porque eu entenda que os luteranos tradicionais devam fazer isso, não, mas eu digo isso porque os pentecostais estão buscando os luteranos tradicionais para que eles tragam essa contribuição, né? Então, e quando eu penso em pentecostais, eu me refiro no Brasil predominantemente a movimentos aí como o da Assembleia de Deus, que é ainda hoje a igreja com o maior número de fiéis, a Congregação Cristã do Brasil, né? São essas igrejas pentecostais que estão fazendo esse movimento. E aí a interação pode ser muito importante, muito significativa, né? Existem movimentos ligados aos luteranos no mundo que atuam numa perspectiva mais ecumênica, tem uma abertura ecumênica maior, que colocam as grandes questões mundiais, a questão dos direitos humanos, a questão do meio ambiente, a questão do clima. São questões importantes que não estão hoje em dia tão fortemente no escopo, por exemplo, de pentecostais no Brasil, e que os luteranos tradicionais que há um bom tempo interagem, aí poderiam também trazer uma contribuição importante, né? Um tema recorrente quando a gente vai pensar em teologia protestante é o tema do pecado e do pecado original. Parece que há uma ênfase em uma perspectiva antropológica mais pessimista ou mais negativa sobre o ser humano. E quando se fala em pecado original, normalmente entra em conversa também a questão da sexualidade, do corpo que é culpabilizado, né? Sobretudo o corpo das mulheres, que era a visão que permeava a Idade Média, né? Mas qual seria a ideia do pecado original segundo Lutero? Então, a interpretação bíblica a respeito do pecado, ela parte sempre da ideia de que quem cometeu o pecado, o primeiro pecado, foram as mulheres. Também aqui a gente deve dizer que o próprio Martim Lutero não conseguiu se desvencilhar completamente desse imaginário medieval. Onde é que nós vamos buscar esse imaginário? Em Agostinho. Para Agostinho, o pecado original é sinônimo de pecado hereditário. E quando a gente fala de pecado como herança, a gente reduz o pecado sempre à dimensão da sexualidade. O pecado é transmitido sexualmente. Essa é a compreensão de Agostinho. Agostinho, evidentemente, havia sido influenciado pelo platonismo. E o platonismo separa corpo e alma, considerando que o corpo sempre é a matéria, é a parte inferior do que é o conjunto do ser humano. O que é o nobre, o sublime do ser humano é a alma. Então, a gente interpretava na relação entre homem e mulher, no imaginário, não raramente também, que o homem é a alma e a mulher é o corpo. Então, o pecado ele é creditado fundamentalmente à mulher nessa relação neoplatônica e que a gente também vai encontrar no próprio Agostinho, na sua teologia. Lutero, volto a dizer, Lutero não se desvencilhou completamente desse pensamento de Agostinho, mas ele, em grande medida, superou
esse pensamento que estigmatizava a mulher. Razão pela qual Lutero passa a entender não o pecado como hereditário, mas o pecado como pecado de origem. De 1535 a 1545, Lutero se ocupou com aquilo que será a sua grande e última obra da vida, que é a preleção de Gênesis. E aí nós vamos ter algo muito interessante, porque Lutero vai se ocupar com todo, evidentemente, o livro de Gênesis, mas com destaque a própria teologia da criação, de Gênesis 1 e Gênesis 2, e também da queda do ser humano, Gênesis 3. Mas Lutero vai fazer essa interpretação de Gênesis exatamente a partir dessa chave hermenêutica da justificação. Justificação pela fé como graça de Deus. E Lutero amplia, portanto, a sua interpretação a partir dessa chave hermenêutica da justificação. Deus em Cristo nos justifica, nos torna pessoas justas. Ele abre para a sua interpretação bíblica essa chave hermenêutica como um holofote para toda a interpretação bíblica. Isso vale em particular para o tema da criação. Lutero olha para a teologia da criação e diz: Deus, desde o início, é um Deus justo, é um Deus misericordioso, é um Deus gracioso. Desde a criação do mundo, nós podemos perceber que este é o Deus. Desde o início, com a criação, Deus quer a vida. E o pecado é que desviou o ser humano para a morte. Mas Deus não quer a morte. O pecado é a morte. O diabo, aliás, aqui é um aspecto interessante, Lutero, na preleção de Gênesis, se concentra, por vezes, em pequenas partículas, adjetivos, substantivos, verbos que ele encontra nos textos bíblicos. E ele explora, em dado momento, de uma forma muito interessante, aquela fala do diabo para com Adão e Eva. Quando o diabo diz, talvez não morramos. Talvez não morramos. E Lutero destaca isso de uma forma muito interessante. Ele diz que o diabo faz exatamente isso. O diabo semeia a dúvida. Ele coloca a dúvida entre o ser humano e Deus. E esse é o ponto fundamental, como uma chave hermenêutica para Lutero. O talvez gera a dúvida. O talvez corrói a confiança em Deus. Então, o pecado original não é outra coisa para Lutero do que decorrente dessa palavra talvez. O pecado, ele destruiu a relação de confiança entre ser humano e Deus. Não é um problema da sexualidade, como nós vamos encontrar em Agostinho depois. Aliás, Lutero, de uma forma muito inteligente, ele destaca também a fala de Adão. Quando Deus vai atrás de Adão, porque Adão foge depois de duvidar de Deus e se deixar seduzir pelo diabo, ele foge de Deus. E Deus vai atrás. Lutero, de uma forma assim, muito interessante, descreve o que vem à cabeça dele. Ele diz assim, aí bate um vento nas árvores, Deus faz bater um vento nas árvores, Adão se assusta, e nesse susto, Adão percebe que é Deus que está falando com ele. Adão olha para baixo e se percebe nu e diz, eu estou nu. E aí Lutero diz sobre isso, colocando na boca de Deus, dizendo, mas eu não falei nada sobre isso, é tu que estás dizendo isso. O que Lutero aqui está a dizer? O problema do pecado original, que atribuímos como pecado hereditário, não tem a ver com a sexualidade humana, tem a ver com a quebra de confiança.
Por causa do diabo, o ser humano duvida de Deus. Portanto, existe uma quebra de confiança. Razão pela qual Lutero, quando fala da justiça original e do pecado original, ele diz: a justiça original nada mais é do que essa perfeita confiança do ser humano em Deus. O que é o pecado original? É o seu inverso. É a quebra dessa confiança. Então, pecado original e justiça original precisam ser entendidos mutuamente. Me parece que essa teologia de Lutero, do Lutero maduro, do Lutero dos últimos 10 anos interpretando Gênesis, é aquela teologia madura da Reforma que tem a sua atualidade para a teologia como um todo, especialmente num contexto onde nós nos perguntamos pela vida, pela força da morte. Não se trata aqui de entender a teologia luterana, senão a partir desse ponto. Deus quer a vida. E o ser humano, quando foge da presença de Deus, ele inaugura a própria morte. Ele privatiza aquilo que é de Deus. E ao privatizar, ele se torna um ser humano idólatra. Longe de Deus, ele se torna idólatra. Lutero, então, insiste que quando Deus criou o mundo, ele criou o mundo, aliás, Lutero cita 7 vezes com destaque na sua preleção de Gênesis, ele faz referência, destaca que 7 vezes nós encontramos ali em Gênesis 1 a afirmação de que Deus cria algo e vê que isso era muito bom. 7 vezes. Deus viu que era muito bom. Essa criação de Deus é muito boa. E por isso, o ser humano também é convidado por Deus para, no sábado da criação, prestar culto. Uma das pautas de estopim para a reforma foi a venda de indulgências, as tais cartas de crédito, né? Que na verdade eram também expressão para uma mudança econômica que estava acontecendo na época com o surgimento de um capitalismo emergente. A gente sabe que o capitalismo, embora seja o sistema econômico predominante no mundo inteiro, com pequenas variações, tem seus problemas, sendo muitos deles muito graves, como o acúmulo de capital, a má distribuição de renda e a exploração econômica. E a gente sabe que Lutero identificou a exploração econômica e se posicionou de frente para isso. Como nós, como luteranos e luteranas, podemos ou devemos nos posicionar diante de tais questões? A gente tem que abrir a boca contra a exploração econômica, como Lutero faz nos seus dias. Não é? Onde está surgindo a monetarização da sociedade, não mais um regime de trocas, mas ele descobre que dinheiro não se faz a partir do suor com a terra, mas dinheiro se faz com dinheiro. E isso é diabólico. Por isso Karl Marx vai dizer no Capital que o único que antes dele entendeu de economia foi Lutero. Mas aí os luteranos se assustam. Lutero era comunista? Não, Karl Marx era luterano. São coisas assim impressionantes. Quer dizer, Lutero vive em dias, isso eu não coloquei quando eu falei do contexto, em dias de capitalismo incipiente. Né? Por isso a graça está sendo vendida. Uma das questões que me eram formuladas ali também é o que é ser luterano hoje em dia.
Eu acho que tem alguns princípios dessa aceitação incondicional que a gente tem que acentuar e reacentuar sempre de novo. Então Lutero, falando dos estamentos, ele diz que Deus criou 2 estamentos. Ele criou a economia e a igreja. A economia é tudo aquilo que Deus criou para a vida, para a produção e a reprodução da vida. Isso é economia. E essa economia que Deus criou, ele viu que era muito boa, porque ela garante a vida humana. O problema é que o ser humano se apropriou da economia, privatizou o que é de Deus, e por isso o seu culto também não é mais um culto a Deus, mas um culto a si próprio. Lutero então insiste, né, que a corrupção inaugurada pelo pecado original afetou fundamentalmente a vida econômica, ou seja, a vida no seu sentido mais amplo, produção e reprodução, e afetou também a dimensão da igreja. Talvez, para encerrar aqui a nossa pausa, seja importante destacar que o mundo passou por uma pandemia muito recentemente, né? Uma pandemia global, a pandemia da Covid-19, que matou milhões de pessoas em todo o mundo. Que contribuições a reforma ou a reforma luterana traria para o contexto da pandemia? Bom, a pandemia trouxe para muitas pessoas descobertas importantes, né? Desde 2020, fim de 2019, início de 2020. Muitas pessoas descobriram que elas têm um corpo, por exemplo, né? Que pode ficar doente de uma doença contagiosa, que elas têm um corpo que pode infectar outros, ou seja, as próprias condições de sociabilidade se alteram com isso, que há medidas e hábitos que a pessoa precisa desenvolver para se proteger, para proteger os demais, né? Se trabalhava muito, se operava muito com essa ideia de que as medidas sanitárias que foram tomadas ao longo dos séculos, o saneamento, o avanço na medicina resolveu, e de formas que nós não convivemos mais com isso, né? E aí agora descobrimos que sim, né, que justamente pela globalização acelerada que se viveu e pela concentração cada vez maior das populações em centros urbanos no mundo, isso e pela, digamos assim, pelo limite cada vez mais tênue entre humanos e meio ambiente, né, isso não só é uma possibilidade, como é uma possibilidade que tende a ocorrer cada vez mais. Então, isso nos jogou para a situação que as pessoas viviam há 500 anos atrás. As pessoas viviam surtos epidêmicos na época de Lutero, em média a cada 10 anos. Lutero conheceu um surto epidêmico a cada 10 anos, né? Ou seja, essa gestão individual, a gestão comunitária associada a uma epidemia é algo que fazia parte da vida das pessoas, né, diretamente. E muitos comportamentos que a gente vivenciou agora em 2020, 2021, muitos comportamentos também se verificavam nessa época. O negacionismo, o retardo da autoridade em tomar medidas, a relutância em chamar a doença pelo seu nome, em dizer que havia uma epidemia. Então, a gente pode traçar um conjunto muito grande de paralelos, né? No caso, Lutero se ocupou diversas vezes com essas questões, de forma mais sistemática. Ele se ocupou no ano de 1527 com isso, quando ele escreveu uma obra chamada
é permitido fugir do risco de morte. Essa obra ela foi solicitada pela liderança política e eclesial de Breslau. Breslau é uma cidade que hoje fica na Polônia, uma cidade importante naquela época, com mais de 25 mil habitantes, e eles estavam sofrendo uma epidemia de peste. E aí eles perguntaram para Lutero como proceder, o que fazer, desde a questão do comportamento individual, as estratégias da liderança política. Então enviaram uma carta para Lutero pedindo isso. E em 1527, ali por agosto, irrompe um surto de peste em Wittenberg, que vai levar inclusive com que a maior parte da população saia da cidade. Os estudantes também, a universidade é deslocada para uma outra cidade, Iena, onde não havia peste, mas Lutero permanece lá. Então, esse escrito é muito interessante, Lutero trabalha nele ao longo de 3 meses, e ele responde a uma demanda que veio de uma outra cidade sobre como se posicionar do ponto de vista ético, como se posicionar do ponto de vista eclesial em relação a uma epidemia, mas ele escreve atuando num contexto de epidemia. Então, o texto em si, ele até tem muitos problemas, porque a gente vê que ele interrompe várias vezes, porque ele está sendo muito demandado. Lutero, além de professor, era cura-d'almas na paróquia de Wittenberg, e aí, então, ele vai enriquecendo o texto a partir daquilo que ele vai vivenciando. Então, desde preocupações como, por exemplo, como alguém que fica enfermo da peste, como ele age para prevenir o contágio de outros. A pergunta básica, né, do título do escrito, se é permitido fugir, porque esse era o primeiro recurso que as pessoas tinham. Elas, assim que dava, abandonavam o lugar onde estava ocorrendo esse surto e só retornavam depois que havia passado o surto epidêmico. Isso naturalmente só os mais ricos podiam fazer, né? Como a gente vivenciou agora em 2020 e 2021, né? Quem efetivamente sofreu as decorrências da pandemia, tanto do ponto de vista de saúde, até mesmo perdendo a sua vida, foram os setores mais pobres da população, né? Menos assistidos. Então, naquela época, a mesma coisa, os que podiam fugir, eles podiam se dar o luxo de fugir, né? E aí Lutero escreve sobre isso, ele trabalha essa questão, quem pode e quem não pode fugir, né? As lideranças religiosas, elas até podem, desde que alguns desses pastores, desses cura-d'almas, fiquem acompanhando as pessoas, porque para além da doença em si que afeta a saúde da pessoa, o surto epidêmico traz muito medo, ele traz muita angústia às pessoas, e aí se reforça o papel do cura-d'almas, o papel da poimênica, o acompanhamento pastoral e solidário das pessoas, né? E aí Lutero diz também que a autoridade política não pode fugir, não pode ir embora. O vizinho, se ele está com a sua vizinhança enferma e precisando de assistência, porque ele não pode ir embora, porque o compromisso dele é com aquelas pessoas, né? E aí uma série de outras questões práticas também sobre, por exemplo, a necessidade de deslocar o cemitério da região central para uma área mais periférica, né? E uma série de perguntas acontece aí, também está presente nesse ano. Muito bem, pessoal. Chegou a hora de continuarmos com nossa jornada, porque ela está só na metade. Ainda há muito mais coisas para descobrirmos pela frente. No próximo vídeo, nós veremos a reforma na perspectiva das mulheres. Aprenderemos sobre como as mulheres viviam no contexto da reforma e aprenderemos alguns nomes de destaque que contribuíram para transformar o cenário de então. Tá esperando o quê? Vamos lá então!